Há algum tempo atrás, um dos maiores bancos do mundo cometeu um erro que custou assim por volta de 900 milhões de dólares. Nossa, 900 milhões? Pois é. E sabe o que é mais assustador nessa história toda? Ah, não foi um ataque de hackers. Exato. Não foi hacker. Não foi uma falha bizarra no banco de dados, nem uma inteligência artificial que simplesmente enlouqueceu. É sempre o fator humano, né? Totalmente. Um funcionário terceirizado precisava transferir o pagamento de juros para os credores, mas a tela do software financeiro era tão confusa, com tantos campos e botões completamente mal posicionados, que ele acabou transferindo o valor principal inteiro da dívida, por engano. Caramba. 900 milhões perdidos por causa de um botão ruim. Por causa de uma interface ruim. 900 milhões. Olha, é o tipo de história que tira o sono de qualquer desenvolvedor, com certeza. Mas ilustra perfeitamente o impacto real do que a gente vai discutir hoje aqui. Com certeza. Porque existe essa expectativa comum de que, se o código por trás do sistema é robusto e não trava, o sucesso está garantido. Aham. Mas esse caso do banco prova que o software não termina lá no servidor da empresa. Ele termina na mente da pessoa que está sentada de frente para a tela. Exatamente isso. E é por isso que a nossa imersão de hoje tem um propósito muito, muito claro. Nós temos em mãos uma pilha bem densa de PDFs focados em interação humano-computador, a famosa IHC. A queridinha das provas, né? A própria. E a nossa missão aqui não é só ler os tópicos para nossa audiência, é destrinchar o porquê e o como de cada um desses conceitos. Sim, para garantir que quem está nos ouvindo, principalmente quem está se preparando para uma prova sobre esse assunto, consiga gabaritar tudo. Isso aí. A ideia é que nenhuma informação relevante passe batido. Nós vamos traduzir os jargões e entender a mecânica por trás das regras. E para organizar a mente do pessoal que vai fazer a prova, eu gosto de dividir esses documentos em 3 grandes blocos, tá? Certo. Quais seriam? O primeiro é a base de tudo, que é a ergonomia e usabilidade, o fator humano mesmo. O segundo bloco é desenvolvimento e design, ou seja, como a gente projeta essa tela. Aham. E o terceiro é a avaliação, como a gente testa e encontra os erros antes de causar um prejuízo de milhões. Perfeito. E o lugar mais lógico para a gente começar essa análise profunda? Não é olhando para o computador? Exato. É olhando para o ser humano. Antes de desenhar uma única linha de código, um botão, um menu, a literatura diz que é preciso dominar a ergonomia. Sim, e muitas vezes existe aquela ideia bem torta de que as pessoas é que precisam ralar para aprender a usar as máquinas. Tipo, o usuário que leia o manual. Nossa, clássico. E a ergonomia inverte essa lógica completamente, né? De forma radical. É o sistema que precisa ser moldado aos limites e às capacidades do corpo e do cérebro humano, não ao contrário. E quando os nossos PDFs falam em limites, eles dividem a ergonomia em 3 domínios críticos para qualquer exame: o físico, o cognitivo e o organizacional. Isso, os 3 pilares. O domínio físico eu acho que é mais fácil da galera imaginar, tipo a postura na cadeira, o posicionamento do mouse, a prevenção daquelas lesões por esforço repetitivo. A parte do corpo. Mas o que me chamou muita atenção nos documentos foi o peso gigantesco dado à ergonomia cognitiva. Como é que um software mal desenhado pode, literalmente, exaurir a pessoa mentalmente? É fascinante pensar nisso porque o cérebro humano tem limitações que são muito parecidas com a memória RAM de um computador, sabe? Sério? Como assim? A ergonomia cognitiva lida com percepção, raciocínio e resposta motora. Se uma interface exige que a pessoa memorize um código gigante em uma tela para ter que digitar em outra, isso consome toda a carga mental dela. Nossa, eu odeio quando isso acontece em aplicativo de banco. Exato. O esforço para decifrar um ícone confuso ou procurar uma informação no meio de uma tela superlotada, tudo isso drena energia. E quando a carga mental chega no limite, a atenção despenca. E aí os erros catastróficos acontecem. Exatamente. Como aquele caso do banco que você contou. E tem o terceiro domínio também, a ergonomia organizacional. Que olha para a empresa como um todo, certo? Isso. Ela não olha só para o indivíduo, mas para como o sistema altera o fluxo de trabalho da empresa inteira, como afeta a comunicação e até a cultura corporativa. Faz todo sentido.
Eu gosto de pensar que uma interface ruim é como dirigir um carro onde o volante é pesado demais e os pedais estão invertidos. A pessoa pode até chegar no destino, mas o motorista sai exausto e a chance de bater o carro é imensa. Uma analogia perfeita. E é justamente para medir se esse carro é seguro que os nossos materiais trazem algumas normas internacionais essenciais. As normas ISO. Ah, as normas ISO. Elas sempre caem nas provas e é muito fácil a pessoa confundir uma com a outra na aula do nervoso, viu? Então vamos separar direitinho para quem está anotando como a gente divide o que cada uma faz. Tá, vamos olhar primeiro para a ISO 9126. Essa norma avalia a qualidade do produto de software como um todo, como se fosse a inspeção geral daquele seu carro. Certo, qualidade geral. Isso, ela mede coisas como a facilidade de aprendizado logo no primeiro contato, a eficiência geral, a facilidade de memorização ao longo do tempo e a robustez. Robustez seria o que no caso? Seria como o sistema lida quando as falhas ocorrem, se ele trava inteiro ou se consegue contornar. É uma visão bem ampla de qualidade. Beleza, 9126 é a qualidade geral. Mas aí nós temos uma outra norma que me parece ser o verdadeiro coração da interação humano-computador. A ISO 9241, especificamente a parte 11. Essa é a estrela dos exames. A ISO 9241, parte 11, isola o conceito de usabilidade e apoia isso em 3 pilares. Quem for fazer a prova precisa tatuar essas 3 palavras no braço. Quais são as 3 palavras de ouro? Efetividade, eficiência e satisfação. Tá, vamos detalhar. Efetividade é o quê? Efetividade é precisão. A pessoa consegue completar a tarefa que ela queria fazer. Ela chegou no final. Certo. E a eficiência? Eficiência sobre recursos. Quanto tempo e esforço físico e mental foram gastos para chegar lá. Entendi, porque um sistema pode até ser efetivo, a pessoa consegue pagar a conta, mas se ela precisou dar 50 cliques e demorou meia hora, o sistema falhou na eficiência. E, consequentemente, vai falhar no terceiro pilar, que é a satisfação. A experiência tem que ser confortável e aceitável para o usuário. Perfeito. E ainda temos uma terceira norma muito citada, a ISO 13407, que basicamente dita como o processo deve ser construído, exigindo aquele tal de projeto centrado no usuário. Isso. Ela diz que o trabalho precisa ser iterativo e multidisciplinar. Mas olha, lendo isso, me vem uma dúvida bem prática. A engenharia de software tradicional foca muito em arquitetura, estabilidade do banco de dados, desempenho de servidor. Os bastidores. Já a disciplina de IHC foca nessa fronteira da experiência, na empatia, no conforto da pessoa. Na prática, parece que essas áreas entram em conflito o tempo todo. Como é que os documentos sugerem que essas duas forças trabalhem juntas sem o projeto inteiro colapsar? Olha, a tensão existe mesmo. A engenharia clássica olha para os processos internos e a IHC olha para a mente humana. Mas a solução que a literatura aponta e que despenca em provas é a integração precoce. Integração precoce. Sim. O grande erro do passado era chamar os designers e especialistas em usabilidade só lá no fim do projeto, só para dar uma maquiada e enfeitar a tela. Ah, o famoso colocar batom no porco. Exatamente. Hoje, os métodos ágeis, como Scrum, exigem que os conceitos de IHC sejam aplicados desde o dia zero. As decisões de arquitetura de banco de dados já precisam ser moldadas com base no que vai ser usável e rápido para as pessoas. Certo, então o ser humano foi mapeado lá na ergonomia e as métricas foram definidas nas normas ISO. A grande questão agora é, como a gente pega essa teoria toda sobre carga mental e transforma isso numa tela de verdade, num aplicativo? Aí a gente entra na segunda fase dos nossos documentos, o desenvolvimento e design. E os textos trazem um conceito que eu acho simplesmente genial. Foi cunhado pelo Donald Norman e se chama affordance. Ah, o affordance. Esse conceito é brilhante. Ele vem lá da psicologia ecológica e foi trazido para o design de interfaces. E o que ele é? De um jeito bem simples. Essencialmente, são as dicas visuais. São aquelas características físicas ou visuais de um objeto que sugerem de forma totalmente intuitiva como ele deve ser usado. Tipo uma maçaneta de porta. Exato. Uma maçaneta foi feita para ser girada ou puxada. Ninguém no mundo precisa ler um manual de instruções para usar uma maçaneta.
No software, a gente precisa criar essa exata mesma sensação. E os materiais classificam o affordance em 4 tipos essenciais para o entendimento do design. E para as provas também. Sim, vamos passar por eles. O primeiro é o affordance explícito. Esse é a literalidade pura, né? Tipo um botão enorme escrito "clique aqui para salvar". Não tem margem para erro. Perfeito. O segundo tipo é o convencional. E esse é muito interessante porque ele poupa um esforço cognitivo gigantesco. Como ele aproveita o que a gente já aprendeu navegando por aí. Bom, se tem um texto na cor azul e sublinhado no meio de um parágrafo branco, o cérebro de qualquer pessoa já reconhece imediatamente que aquilo é um link clicável. É uma convenção universal. Entendi. O terceiro tipo acho que exige um pouco mais de cuidado da equipe, que é o affordance oculto. Isso. O oculto é aquele menu drop-down que só aparece quando a gente passa o mouse por cima de um ícone. Ele é ótimo para não deixar a tela poluída com um monte de informação. Mas a pessoa tem que adivinhar que o menu está escondido ali. Esse é o perigo. O design tem que dar uma pista sutil de que a pessoa precisa passar o cursor ali, senão a função fica perdida para sempre. E por fim, o quarto tipo, o affordance metafórico, que pelo que li, é pegar carona em objetos do mundo físico para explicar conceitos do mundo virtual. Exato. O exemplo mais clássico é o ícone da lixeirinha no desktop. Ou aquele envelope para representar o e-mail. Essa ideia toda de que a tela tenta se comunicar sem usar palavras me lembra muito outra abordagem fortíssima mencionada nos nossos PDFs. A engenharia semiótica. A engenharia semiótica é Se maravilhosa. eu peguei bem a essência, a interface funciona como se fosse uma trilha de migalhas de pão na floresta. A pessoa que programou e desenhou o sistema não vai estar ali sentada do lado de quem vai usar. Aham. Então o software acaba atuando como um representante. Ele é o porta-voz da equipe de desenvolvimento. É a melhor forma de visualizar. A engenharia semiótica define a interação humano-computador como uma metacomunicação. Uma comunicação sobre a comunicação. E como isso acontece na prática? O designer embute todas as intenções dele na interface. Aí a interface basicamente diz para a pessoa: olha, aqui está o que eu, o sistema, acredito que você quer fazer hoje e aqui estão as ferramentas que eu preparei para te ajudar. E tem como medir se essa conversa invisível está funcionando? Tem. A medida de sucesso dessa comunicação é o que os textos chamam de comunicabilidade. Se a interface consegue transmitir com clareza a lógica de quem a criou, dizemos que ela tem alta comunicabilidade. E para provar isso em exames, a literatura cita 2 métodos bem específicos para avaliar essa metacomunicação. Isso. Nós temos o SIM, que é o método de inspeção semiótica, e temos o SEM, com a letra C de casa, que é o método de avaliação de comunicabilidade. Ambos dissecam como as mensagens do emissor estão realmente chegando lá na ponta, no receptor. Mas espera aí, se o sistema está tentando falar com alguém, como é que a equipe sabe qual linguagem usar? Como assim? Porque, assim, um jargão super técnico pode fazer sentido total para o engenheiro de dados, mas vai assustar completamente alguém usando um aplicativo de pedir comida. Como a gente cria essa comunicação sem atirar no escuro? É justamente por isso que a regra de ouro é: nunca, jamais se projeta nada sem antes definir para quem você está projetando. E é aí que entram os famosos perfis de usuário. Isso. Os documentos detalham a criação desses perfis, que levantam dados demográficos, faixa etária, nível de instrução, tudo isso. Mas só o perfil frio não basta. A gente precisa ir além e construir as personas. Exatamente. A persona é um personagem fictício, mas que é extremamente detalhado e representa um grande grupo de usuários reais. É quase como criar um personagem para um livro, né? A gente dá um nome para essa persona, um rosto, uma história de vida. Dá objetivos claros para ela e, mais importante de tudo, mapeia as dores e as frustrações que ela tem. A partir desse momento, todo o design passa a ser feito para agradar e resolver a vida dessa persona específica e não do chefe da empresa. E depois de criar esse personagem, a gente precisa colocar ele num palco para atuar, que é o que os textos chamam de cenários. Os cenários são fundamentais.
Os PDFs dividem os cenários em 3 categorias, que mapeiam a interação desde a visão macro até a micro. O primeiro é o cenário de atividade, certo? Isso, ele é bem amplo, ele descreve o que a persona quer alcançar na vida real. Por exemplo, comprar uma passagem aérea para o feriado. Certo. Depois nós descemos um nível e vamos para o cenário de informação. Que já mapeia quais dados essa persona vai precisar inserir no sistema e o que ela precisa receber de volta. No caso da passagem, são as datas, origem, destino e os preços. E, finalmente, o nível mais granular de todos, que é o cenário de interação. Aí é o detalhe do detalhe. Ele descreve a pessoa clicando no ícone do calendário, o tempo que a tela demora para carregar, a cor da mensagem de erro se a data de volta for antes da data de ida, tudo. Olha, essa estrutura de persona e os 3 níveis de cenários formam a planta baixa perfeita para um projeto. Mas isso nos leva a um outro ponto crucial do material. Qual é o modelo de engenharia usado para construir isso sem a casa desabar? Como organizar o fluxo, né? Os ciclos de vida de design, que estão nos PDFs, têm uma palavra que não para de se repetir: iteração. Iteração, com I, de repetir o processo. Exato. A ideia que eles passam é que é impossível fazer um projeto perfeito de primeira e simplesmente lançar. Porque invariavelmente dá errado. Sempre dá. A lógica moderna é construir um pedacinho, testar com usuários, encontrar os problemas, refinar e construir de novo. E o material menciona o ciclo de vida simples, que segue uma ordem básica de análise, design e avaliação. Mas tem um modelo super específico que sempre cai em provas pesadas, que é o ciclo estrela. Por que ele tem esse nome e por que ele é tão importante? O ciclo estrela é revolucionário porque ele rompe com aquela ideia de linha reta, de cascata. Ele tem várias pontas, como as pontas de uma estrela mesmo. Quais são as pontas? Tem análise de tarefas, design conceitual, prototipação, implementação. Mas a grande sacada é o centro dessa estrela, o coração do ciclo. Que é a avaliação. Exatamente. Não importa em qual ponta o projeto esteja no momento. A equipe é encorajada a pular direto para o centro, avaliar e testar o que foi feito até ali, e só depois seguir para outra ponta. Isso deve economizar milhões. A empresa descobre um erro de conceito antes de gastar meses escrevendo código à toa. E os documentos também citam metodologias clássicas de engenharia de usabilidade, como as de Nielsen e da Merrill, que também estruturam esse trabalho iterativo, mas com um rigor bem científico. Falando em rigor científico, acho que a gente chega agora num dos tópicos mais densos de todos os PDFs. Os critérios ergonômicos de Bastian e Skepin. Nossa, esses critérios assustam muita gente que estuda IHC. Quando a gente lê o material original, são várias diretrizes detalhadas. Mas, se a gente pensar bem, essas regras nasceram para evitar exatamente aquele cansaço mental que a gente conversou no começo. Sim, para reduzir a carga cognitiva. Vamos tentar agrupar esses critérios para a nossa audiência entender a mecânica por trás, sem precisar decorar de forma robótica? Uma excelente estratégia. A gente pode agrupar os critérios de Bastian-Skapin em 3 grandes temas. O primeiro grande tema a gente pode chamar de guiar e não sobrecarregar. Tá, e o que entra nesse grupo? Entra o critério de condução, que significa que o sistema tem que pegar a pessoa pela mão. O sistema precisa dar convites claros, usar rótulos fáceis de ler e agrupar as coisas de um jeito lógico. Tipo, colocar todos os botões de edição de texto pertinhos uns dos outros? Isso, e junto com a condução, temos o critério da carga de trabalho, que basicamente defende que as ações devem ser mínimas. A ideia é não entulhar a tela. A densidade de informação precisa ser confortável para os olhos. Ninguém suporta abrir um programa e dar de cara com 300 ícones piscando sem hierarquia nenhuma. Dá vontade de fechar na hora. Bom, o segundo grupo de critérios foca mais no poder da pessoa e na constância do sistema, que seria o controle explícito e a consistência. O controle explícito é a garantia de que quem manda na máquina é o humano. Se a pessoa começou a preencher um formulário gigante e percebeu que está num lugar errado, ela precisa conseguir pausar, cancelar ou voltar atrás imediatamente, sem o sistema travar a tela. E a consistência, que às vezes eles chamam de homogeneidade nas provas, é a promessa de que as regras do jogo não vão mudar no meio do caminho, certo? Perfeito.
Se o botão de avançar é verde e fica no canto inferior direito na tela inicial, ele não pode, de repente, ficar azul e ir para o lado esquerdo na tela de pagamento. Porque isso quebra o aprendizado. Mudar a regra exige que o cérebro processe tudo de novo. E aí voltamos na exaustão. Beleza. E o último grupo de Bessian e Scapin lida com o inevitável, as falhas. Aqui entram a gestão de erros e a compatibilidade. A gestão de erros parte do princípio realista de que falhas vão ocorrer. O ser humano erra. O sistema tem que proteger a pessoa contra erros graves. Como perguntar, tem certeza que quer apagar isso? Exato. E se o erro acontecer, as mensagens de aviso precisam explicar o problema com palavras claras e não com um código do tipo erro 400 alfa x. Ninguém entende isso. Ninguém. E a compatibilidade é assegurar que o vocabulário e a lógica do sistema conversem diretamente com a cultura e a rotina daquela persona que nós desenhamos lá atrás. Isso nos traz para a encruzilhada final do nosso roteiro de estudos. Nós já entendemos o cérebro do usuário, construímos as personas, aplicamos todos esses critérios de ergonomia e projetamos a interface lindamente. No papel, o sistema está perfeito. Mas, como dizem, o papel aceita tudo. Como é que a gente sabe se o que construímos sobrevive ao caos do mundo real com a pessoa real usando? É aqui que a gente mergulha no último grande pilar dos PDFs, a avaliação. Avaliar é basicamente expor o projeto ao mundo. E os textos citam um framework essencial chamado DECIDE. O framework DECIDE funciona como uma bússola maravilhosa para a equipe. Ele guia a avaliação desde a definição dos objetivos do teste até as questões éticas de lidar com os dados das pessoas reais que vão participar. E antes mesmo de escolher a técnica de avaliação, quem vai fazer a prova precisa entender 2 momentos clássicos de teste, que são presença mais do que garantida em qualquer exame: a avaliação formativa e a avaliação somativa. A diferença entre elas é o momento em que acontecem e o objetivo principal. A formativa acontece enquanto a massa do bolo ainda está mole, digamos assim. Isso, durante o desenvolvimento. O objetivo dela é moldar o projeto, descobrir se os primeiros rascunhos, os protótipos de papel ou de tela, fazem sentido. Já a somativa acontece mais no final, quando a obra está praticamente pronta para ser entregue. Exato. A somativa serve para atestar qualidade final. É para validar se aquelas métricas de tempo e satisfação lá da norma ISO foram alcançadas antes de colocar o produto no mercado. Legal. E além do momento, a gente precisa decidir o ambiente do teste. A gente pode fazer a avaliação num laboratório controlado, cheio de câmeras, sensores de movimento ocular, sem nenhum barulho. Ou a gente pode ir para o contexto real de uso, que é onde a mágica ou o desastre acontece. Onde o cachorro da pessoa late, a internet cai, o telefone toca no meio da tarefa. Ambos os contextos entregam dados super valiosos, mas são dados bem diferentes, né? Com certeza. Com o planejamento do DECIDE feito, os documentos nos abrem um arsenal enorme de técnicas de avaliação. Para facilitar para a nossa audiência, eu gosto de visualizar essas técnicas divididas em 3 grandes caixas, dependendo de quem está envolvido no processo. Uma ótima separação. Qual é a primeira caixa? A primeira é a caixa da investigação. É aqui que os avaliadores conversam com as pessoas, usando questionários, entrevistas em profundidade e grupos focais para captar as opiniões. É entender o que elas pensam. Isso. A terceira caixa, vou pular a segunda por enquanto, é a da observação, que a literatura às vezes chama de ensaio de interação. Aqui, o foco não é o que a pessoa diz que faz, mas o que ela realmente faz. A gente coloca o usuário real sentado de frente para o sistema e fica observando calado. Exato. Medindo quanto tempo ele leva, onde ele clica, se ele fica frustrado, onde ele empaca. E a caixa que você pulou? A segunda é a da inspeção. O que muda nessa caixa? A diferença gigantesca aqui é que não tem usuário real participando. Sério? E quem avalia? São os especialistas em usabilidade. Eles assumem um papel de auditores do sistema. Eles examinam cada tela, procurando problemas específicos, usando listas de regras consagradas. Tipo usar checklists ergonômicos como o Ergolist que está no material? Isso mesmo. Mas o verdadeiro peso pesado dessa categoria de inspeção, o que mais cai em concurso e provas disparado,
É a avaliação heurística de Jacob-Nielsen. As famosas 10 heurísticas de Nielsen. Esse é aquele ponto onde a memorização pura costuma dar um branco na galera sob pressão. É muita regra para decorar. Por isso, em vez da gente simplesmente recitar a lista de 1 a 10, vamos imaginar de novo um cenário desastroso, não o do banco. Vamos pegar aquele caso real e clássico de 2018 no Havaí. Nossa, aquele caso do míssil? Esse mesmo. Um operador do governo estava de frente para o computador, clicou no botão errado e enviou um alerta de míssil balístico nuclear para os celulares de todo o estado do Havaí. Foi um pânico generalizado. As pessoas acharam que iam morrer em minutos. E o mais bizarro é que foi só um erro de interface. Como as heurísticas de Nielsen explicam uma falha brutal como essa? Vamos usar as 10 regras dele. Vamos lá. Aquele caso do Havaí é o laboratório perfeito para a primeira categoria de heurísticas, que foca na consciência da situação. A heurística número 1 é a visibilidade do status do sistema. Ou seja, o operador no Havaí não tinha uma indicação visual gigante, vermelha, mostrando que ele estava prestes a mandar um alerta real e não um teste. Exato. O sistema tem que dizer o que está acontecendo o tempo todo. E isso já conecta com a segunda heurística de Nielsen, correspondência com o mundo real. A tela devia estar cheia de jargão de programação em vez de usar as palavras do mundo real, tipo disparo de teste e disparo real. Com certeza a linguagem não era familiar. E podemos puxar a oitava heurística aqui também, que fala sobre estética e design minimalista. Se a tela é uma bagunça com 30 botões e textos irrelevantes, a informação de vida ou morte acaba se perdendo no ruído visual. Perfeito. Agora a gente entra no grupo das heurísticas focadas na liberdade e no perdão ao erro, que é onde aquele sistema mais falhou. A terceira heurística pede controle e liberdade do usuário. A clássica porta de saída de emergência. A pessoa clicou no alerta falso. Tinha que ter um botão gigantesco de desfazer. Mas a quinta heurística vai além disso. Ela pede prevenção de erros. Num caso crítico de míssil balístico, o sistema inteligente faria umas 3 perguntas extras, pediria senhas ou confirmações duplas antes de deixar a mensagem sair. Exatamente. O design previne a falha antes de acontecer. Mas, caso o erro passe por tudo isso, temos a nona heurística, que é ajudar a diagnosticar e recuperar de erros. O sistema precisaria avisar. Você enviou um alerta falso. Clique aqui imediatamente para enviar uma correção para a população. De forma simples. É assim que um especialista auditaria esse sistema do Havaí. E o auditor também busca pontos de conforto mental. A quarta heurística, por exemplo, pede consistência e padronização. Para que as palavras, os botões e os atalhos funcionem e signifiquem sempre a mesma coisa no sistema inteiro. Isso. A sexta heurística pede reconhecimento em vez de memorização. É por isso que os softwares usam menus drop-down, onde a gente reconhece a opção visualmente, em vez de forçar a pessoa a decorar uma linha de comando complexa. Facilita demais. E a sétima heurística? Ela fala sobre flexibilidade e eficiência de uso. Um sistema bom tem que ser didático e seguro para quem é novato, mas também tem que oferecer atalhos no teclado rápidos para o veterano não ficar entediado. E por fim, para fechar a conta do Nielsen, a 10ª heurística reconhece que, apesar de todo esse cuidado, a ajuda e documentação precisa existir. Se a pessoa realmente empacar, o manual ou a seção de ajuda tem que ser fácil de achar e resolver o problema direto ao ponto. E assim a gente fecha as 10 heurísticas. Sabe o que me deixa fascinado ao cruzar todas essas páginas dos PDFs que nós lemos para hoje? O quê? É perceber que um sistema de software pode passar com nota 10 na auditoria de Nielsen, gabaritar todas as heurísticas, ter um design lindo e super minimalista, ter uma prevenção de erros robusta e, ainda assim, ser um fracasso completo. Ué, como assim? Se ele falhar naquele conceito de comunicabilidade da engenharia semiótica que a gente falou, Assim. pensa bem, se a equipe constrói um software incrivelmente usável, mas o tom de voz, as palavras e a metáfora visual foram desenhadas por um engenheiro aeroespacial, e a persona real que vai utilizar aquilo na prática é uma criança de 8 anos aprendendo matemática, o projeto simplesmente afunda. Você tocou num ponto brilhante. Tudo, mas absolutamente tudo nos PDFs está
profundamente interligado. Totalmente amarrado. Essa é a visão macro perfeita. Para ter sucesso nessas avaliações sobre IHC e na vida real, a pessoa precisa visualizar uma grande engrenagem girando. Uhum. O processo começa com uma profunda empatia e estudo dos limites do ser humano, lá na base da ergonomia. Entender a carga mental. Isso. Aí passa pela estruturação super rigorosa na fase de desenvolvimento, usando aquelas affordances, as personas e os critérios organizados de Bastian e Scapin. E termina no escrutínio impiedoso, né? Exato, termina na fase de avaliação, usando auditores especialistas com as heurísticas de Nielsen e usuários reais sofrendo no ensaio de interação. Se uma única dessas engrenagens for negligenciada ou esquecida, A metacomunicação entre o humano e a máquina quebra. E o banco perde 900 milhões. é um equilíbrio muito delicado entre ciência exata, psicologia cognitiva e muita observação. Pois é. Agora, para fecharmos essa nossa análise imersiva com chave de ouro, eu quero deixar uma provocação. Uma pulga atrás da orelha para quem está com os cadernos abertos e com a mente borbulhando agora. Adoro provocações, manda. Conhecimento visual de ícones. Sim, coisas muito visuais. Quase todos os critérios ergonômicos e as heurísticas que estudamos foram forjados na era dos monitores, dos mouses e dos teclados. Aham. Mas nós estamos entrando absurdamente rápido em uma era de assistentes de inteligência artificial puramente vocais. Sistemas proativos que fazem as coisas antes da gente pedir. E num futuro não muito distante, interações neurais diretas com as máquinas. Nossa, verdade. Quando a interface gráfica, a tela em si, simplesmente desaparecer do nosso dia a dia, como é que nós vamos auditar a usabilidade? É uma excelente reflexão. O desafio de adaptar a máquina aos limites da cognição humana não vai acabar. A ergonomia continua, mas as regras práticas do jogo, essas vão precisar ser totalmente reescritas e reinventadas por quem está estudando isso agora. É um momento empolgante, quase histórico, para mergulhar de cabeça nessa área de IHC. Com certeza. Fica aqui o nosso desejo de muito foco, muita clareza e uma prova excelente e tranquila para todo mundo da nossa audiência que nos acompanhou e anotou tudo até o fim dessa jornada. Boa sorte nos estudos, pessoal, vocês vão tirar de letra. É isso aí. Até a nossa próxima investigação profunda.